Bem-vindos a mais uma entrevista do Setubalense, desta vez com o candidato da Iniciativa Liberal. É gestor, tem 59 anos de idade, é licenciado em Gestão pelo Instituto Piaget e mestre em Empreendedorismo e Inovação pela Universidade de Évora. É professor no Instituto Politécnico de Setúbal, na Escola Superior de Ciências Empresariais, e também professor na Escola Secundária Sebastião da Gama, conhecida como a Comercial. Vive em Setúbal desde os 7 anos de idade e foi jogador do Vitória de Setúbal e do Comércio e Indústria. Bem-vindo, Carlos Cardoso. Trabalhou também mais de 2 décadas nas empresas de marcas automóveis na cidade. Por que é que aceitou agora ser candidato pela Iniciativa Liberal? Obrigado para já pelo convite, Rico. Efetivamente, aquilo que me faz aceitar este convite foi algo que, no fundo, eu sempre fiz fora do universo político, não é? Portanto, eu sempre olhei para Setúbal e sempre vi Setúbal como a minha cidade, não é? Portanto, no momento em que a Iniciativa Liberal me contatou e me propôs a hipótese de eu ser o candidato pela Iniciativa Liberal para Setúbal, eu ponderei bem esta situação e achei que possivelmente estaria na hora de nós, ou de eu, fazer algo diferente por Setúbal, não é? Portanto, sempre vi o que é que Setúbal fez durante estes anos todos em que houve governação, tanto do PS como do PCP, e aquilo que eu vi durante estes anos todos de governação, achei que a minha cidade não está como eu gostaria de estar, como eu gostaria de haver e como ela deve ser encarada a nível nacional. Portanto, acho que foi a opção certa para eu, pelo menos, dizer que tentei fazer alguma coisa por Setúbal. Se irei fazer ou não, tudo depende depois nas eleições, do que é que sairá dessas eleições. Mas, pelo menos, portanto, todo o nosso grupo de trabalho que está a trabalhar com novas ideias, portanto, para a cidade de Setúbal, eu acho que poderemos alavancar de novo a cidade como era no tempo em que eu era criança, por exemplo. Portanto, Setúbal, pelo historial que tem, Setúbal era, no meu tempo de escola primária, era considerada a 3ª cidade do país, não é? Portanto, havia primeiro Lisboa, depois o Porto e nós, portanto, Setúbal batia-se com Coimbra. Isto para nós, miúdos, parecendo que não, era algo que nos orgulhava, não é? Portanto, neste momento, Setúbal está, a nível do distrito, na 3ª cidade do distrito, ou seja, está a par do Montijo. Portanto, acho que isto foi uma quebra durante estes anos todos. Não foi para a melhoria da cidade, mas pelo menos pelo contrário. E então, por essa razão, aceitei a proposta que me foi pedida para ser candidato pela Iniciativa Liberal. Mas é candidato como independente. Sou Essa condição tem alguma coisa a ver com alguma reserva relativamente à Iniciativa Liberal? Não é uma questão de reserva, é uma questão de ser eu próprio, não é? Portanto, e das pessoas me conhecerem. Portanto, eu nunca, como disse, pelos anos todos que tenho de Setúbal e tenho de vivência, nunca me filiei em partido nenhum. Portanto, não tenho nenhum partido que eu possa... no fundo, nesta campanha, aquilo que eu estou a lutar por Setúbal. E é isso, nessa condição que eu aceitei esta proposta. Ainda bem que a Iniciativa Liberal me convidou, mas é como digo, não é nada que eu não... Poderá haver situações ou algo da Iniciativa Liberal que eu posso aceitar e, portanto, e concordar, como posso aceitar de outros partidos quaisquer. E por essa razão é que eu não estou vinculado a nenhum partido, não é? E foi uma das coisas que eu pedi, foi, sim senhor, poderei aceitar, mas aceitarei como independente, e a Iniciativa Liberal, portanto, aceitou isso de bom grado, sem problema absolutamente nenhum.
Estava a falar da projeção de Setúbal no plano nacional, a dizer que decaiu muito nas últimas décadas. Quem é que são os responsáveis por essa queda, digamos assim? Rito, quem é que são os responsáveis? À partida, supostamente, e não é uma questão de supostamente, quem são os responsáveis são as pessoas que fazem a governança, portanto, da minha cidade. Após o 25 de Abril, nós praticamente tivemos só 2 partidos a governar. Não é? Portanto, tivemos o PS e tivemos o PCP. O PCP, nestes últimos 20 anos, portanto, quanto a mim, não conseguiu projetar a minha cidade para aquilo que eu queria, não é? Porque se nós formos ver a nível da economia, portanto, a nível empresarial, praticamente não tivemos nenhuma empresa que viesse para cá. Temos um dos maiores índices de desemprego que existe no distrito. Temos a nível da parte social um aumento brutal, e isto também tudo tem a ver com a economia, não é? Portanto, nós não temos empresas, nós não criamos atratividade e não criamos, no fundo, pessoas a trabalhar. Portanto, isto tudo, no fundo, é um círculo, não é? Portanto, e vai decaindo, não é? Portanto, se eu não tenho empresas, o desemprego aparece, os problemas sociais aparecem, e tudo isto vai nos criar aquilo que nós estamos, portanto, que relativamente ao panorama nacional, somos considerados uma cidade pobre. Não é? A Câmara tem sido governada sobretudo exclusivamente por partidos de esquerda, e o Carlos concorre por uma força de direita. Há aqui alguma coisa de ideológico entre as causas que aponta para a situação em que Setúbal está? Não, quer dizer, isto é, portanto, efetivamente concorre por um partido de direita, mas é liberal. Portanto, se nós olharmos para o espectro político, por exemplo, de como apareceu em Portugal após 25 de Abril, eu posso pensar que Sá Carneiro também era liberal, não é? Portanto, e Sá Carneiro pertencia ao PSD. Portanto, no fundo, nós revemos, ou eu revejo-me, a nível daquilo que quero para Setúbal, é algo que faça com que a população de Setúbal e as gentes com que nós falamos todos os dias se sintam felizes na cidade. E eu noto que as pessoas não estão. Há pouca gente que poderá sentir-se feliz, há muito que está em situação rigorosamente contrária. Não é? Diz que quer transmitir a todos a vontade de viver Setúbal. Sim, viver Setúbal. Como é que tenciona fazer isso? Portanto, e cá está, portanto, isto tem a ver com o viver Setúbal, é querer fazer da minha cidade uma cidade sustentável. Não é? Portanto, quero, no fundo, criar uma melhoria de qualidade para a população, tanto dos setubalenses como dos azeitonenses, e tudo isto tem a ver com a maneira como ou como a minha equipa de trabalho irá funcionar à base dos contactos que nós vamos ter. Portanto, nós queremos uma população extremamente participativa. Nós até no nosso Viver Setúbal, nós temos vários pilares que os projetos que estão a ser feitos têm a ver com. Nós queremos mais participação, portanto, da população, nós queremos mais transparência, nós queremos mais sustentabilidade, queremos mais competitividade e queremos mais eficiência. Portanto, estes pilares, no fundo, se nós olharmos bem, é aquilo que nos irá fazer viver Setúbal. E viver em Setúbal e gostar de viver em Setúbal. Nós, presentemente, aquilo que nos está a acontecer, nós praticamente tínhamos 120 mil pessoas na cidade, portanto, na cidade de Setúbal. No Concelho de Setúbal. Se nós formos ver agora os dados da Prodata, temos 115 mil pessoas. Portanto, ou seja, este núcleo que já está a sair, aquilo que eu noto que está a sair, é força ativa que eu preciso ter na minha cidade. E esta força ativa que eu preciso ter na minha cidade, eu tenho que arranjar maneira de os fixar cá.
não é? E para fixar cá, eu tenho que arranjar empresas que queiram investir em Setúbal, eu tenho que arranjar uma maior atratividade para que as pessoas não vão para fora. Eu digo que as pessoas vão para fora e eu dou o exemplo da minha casa. Portanto, eu tenho uma filha, a minha filha já formou-se e a primeira coisa que fiz foi sair de cá. Sair de cá porquê? Porque não tem condições aqui em Setúbal de viver. Não foi para longe, foi para Lisboa, não é? Portanto, nós temos Lisboa... Mas esse objetivo de fixar a população e atrair riqueza, também os outros partidos têm. A grande dificuldade é como é que isso se faz. Não é? Sim, mas nós temos planos que irão fazer isto. Para já, nós temos que, no fundo, não fazer as nossas quintas. Nós temos que falar com toda a gente. Nós temos que, no fundo, apresentar os nossos projetos daquilo que nós queremos fazer para a nossa cidade e aquilo que queremos. Nós temos que falar com investidores, nós temos que falar com as empresas e os empresários, porque nós temos muitas empresas aqui que a maior parte, agora por causa desta situação ecológica que vai obrigar as fábricas a serem muito mais ecológicas, a maior parte delas tem a nível de material, por exemplo, de equipamento que equipa as próprias fábricas, já está mais ou menos obsoleto. Portanto, nós temos que, no fundo, perguntar ao nosso espaço todo de empresas, portanto, o que é que será necessário fazer para que nós possamos, no fundo, criar algo diferente do que não está feito agora. Portanto, nós temos que, no fundo, trabalhar com as instituições. As instituições, o que é que nos acontece? Eu tenho que ter uma mão de obra qualificada. Eu, neste momento, em Setúbal, não tenho mão de obra qualificada. Não tenho mão de obra qualificada, porquê? Porque, efetivamente, existe um voltar de costas entre a Câmara e, por exemplo, o Politécnico, que eu dou aulas no Politécnico, dou aulas na secundária Sebastião da Gama, e não há algo que eu possa dizer, nós estamos todos a trabalhar para o mesmo ponto. Não é? Eu, por exemplo, o Politécnico hoje teve uma reunião com a maioria dos empresários que estão e que o Politécnico faz um trabalho exemplar para, no fundo, conseguir colocar os seus alunos, não é? Portanto, eu nunca vi a Câmara, pelo menos, apoiar essas iniciativas. Posso lhe dizer, por exemplo, que no próximo dia 4, no Politécnico, vai haver um debate por causa das NUTs, não é? Portanto, que é feito pela AICEP. Uma conferência promovida pela Associação da Indústria. Onde eu não vejo que a Câmara está lá. Não sei se está a ver. Portanto, nós uma temos organização da Associação da Imprensa, da Industrial. Mas temos que estar todos a pensar na mesma coisa. Não é? E é a Associação Industrial que faz os convites para quem vai ser orador. Muitas pessoas já estão convidadas e até confirmadas. Disse na apresentação da sua candidatura que há 50 anos que não há uma estratégia para o Concelho de Setúbal. Sim. E a sua estratégia, já tem uma ideia? Qual será? Tenho. Nós estamos praticamente a finalizar o nosso projeto todo. Portanto, ele irá ser depois... tenho todo o gosto em lhe dar portanto, todo o nosso projeto em mão, para ter hipótese de ver o que é que nós conseguimos planear para o futuro da cidade de Setúbal, e temos uma vasta equipa de pessoas a trabalhar, no fundo, a projetar o futuro de Setúbal. Nós não podemos projetar as coisas para 10 anos, portanto, as coisas têm que ser mais projetadas para muito mais anos, não é? Para que as coisas, no fundo, evoluírem. Quando nós deixarmos de estar cá, os que cá ficaram possam dizer, pelo menos, houve alguém que pensou em nós no futuro, o que não está, neste momento, a acontecer. Mas quais são as linhas gerais dessa visão? Temos planos de mobilidade, temos planos como é que a própria Câmara se vai, no fundo, falar, portanto, ou interagir com a própria população. Portanto, temos tudo isto está programado e tudo isto está visto, portanto, à lupa, não é? Para que não possa falhar nada em todos os aspectos. Portanto, mas quais serão os eixos principais
de uma estratégia de futuro para a cidade de Setúbal? Passa pelo turismo, pela indústria, mais um setor? Passa pelo turismo. Repara, Setúbal é das poucas cidades que eu conheço da Europa que nós, ao entrarmos em Setúbal, conseguimos ver que a parte industrial está para um lado e a parte turística está para o outro. Se nós formos ver a maior parte das capitais, portanto, que existem pela Europa fora, portanto, às vezes as coisas estão todas misturadas. Nós temos o gosto e a presença de poder apresentar, por exemplo, ao turismo, portanto, uma parte direita que tem uma parte de lazer, completamente, portanto, nós se olharmos para o nosso Rio Sado, que é uma baía lindíssima, portanto, se nós olharmos para o nosso Rio Sado, temos a zona de turismo, que é fantástica, ter a Serra da Arrábida, ter um mar, portanto, conseguimos ter, à partida, para lazer e turismo, algo que é fabuloso para Setúbal. Por outro lado, se eu quiser criar atratividade, que tem que ter, não é? Portanto, economicamente, digo sinceramente, Setúbal não poderá portanto, chegar aos patamares que eu quero se nós não conseguirmos criar atratividade para a indústria. Porque, voltando outra vez ao princípio, se eu não criar atratividade na parte industrial, eu não consigo criar emprego, porque o turismo nem sempre me dá emprego. E quando me dá emprego, a gente vê o que é que se passa em Portugal, é um emprego sazonal. Não é? Portanto, e, sendo isso um sazonal, eu tenho que ter algo para conseguir criar mais atratividade. Portanto, tendo o lado esquerdo essa hipótese, portanto, temos uma área vasta para podermos andar, portanto, consigo trazer tanto a parte industrial, conseguimos trazer turismo e dentro desta panóplia toda que temos hipótese de, além de turismo, hoje em dia, por causa da pandemia, criou-se um novo tipo de turista trabalhador, ou seja, e eu vejo isto nas startups que nós, no nosso ninho de startups que existe no Politécnico, existe um novo ninho que são os turistas nómadas, como eles chamam os nómadas, que são pessoas que efetivamente aperceberam que não precisam ter um sítio fixo para trabalhar, certo? Ok? Portanto, e isso aí, uma das vantagens que a gente tem, tendo nós esta baía que tendo nós a serra, tendo todas as condições, nós podemos criar polos de atratividade para Setúbal, não é? Portanto, e isso também está no nosso plano, criar polos de atratividade, por exemplo, para os turistas nómadas, se nós entrarmos nessa onda. Por exemplo, esta situação que foi criada agora pelo Governo para Sines, do Sines 4.0, não é? Em que até 2025 eles vão criar 1.800 postos de trabalho, mais 8.000 postos que estão à parte. Porque é que não vêm para Setúbal? Setúbal tem muito mais condições que tem Sines, não é? Portanto, Sines tem a amarração do cabo transatlântico e até do cabo que vai ligar agora à África. Sim, sim. Portanto, cabos intercontinentais Claro. de conexão de internet, onde que acrescenta vantagem ali ao território de Sines, porque é no sítio onde está localizada essa mas temos umas condições também. Infraestrutura. A Iniciativa Liberal fala também muito num plano em que o foco seja o mérito e a simplicidade de processos. Sim. Numa Câmara, isso traduz-se em quê? Como é que a Câmara pode valorizar mais o mérito e os processos serem mais simples? Por exemplo, no que diz respeito na relação com os trabalhadores da Câmara, como é que vai fazer isso? Vai-se fazer, no fundo, numa relação simples de trabalho, como deve ser, certo? Ok? Portanto, uma das coisas que eu, por exemplo, tenho em relação à Câmara, portanto, é algo que é transparente. Não é? Eu, hoje em dia, não sei o que é que se passa na Câmara. Por exemplo, há reuniões na Câmara. Eu posso lhe dar só um exemplo. Não é? Portanto, e o exemplo é aqui perto. Estamos a 7 km de Palmela. Palmela, quando existem reuniões de Câmara, ela está aberta a toda a gente e toda a gente a vê. Posso lhe dizer que a última Assembleia que houve, nós até ficámos assim meio, porque isso é um dos planos que nós temos, portanto, de abrir à população tudo aquilo que nós possamos fazer na Câmara. A transmissão a transmissão da última Assembleia foi feita.
Portanto, e nós estávamos por acaso a trabalhar todos e houve alguém que disse, vejam a transmissão. No dia a seguir, a transmissão saiu do ar. Alguma coisa aconteceu, não sei se foi o cabo que foi ao ar ou que se perdeu, mas isso é algo que não é transparente, não é? Portanto, não percebo porquê. Porque Palmela, portanto, também é da mesma cor política, portanto, é do PC, e Palmela sempre abriu a transparência do que é que eles fazem. Porque existe muita gente, ou seja, eu tenho o Rito, que tem o seu jornal, e eu as coisas que praticamente sei do que é que vai andando, tem que ser pelo seu jornal. Isso não é o seu jornal, há um outro jornal que também poderá dar algumas informações. Porque, de resto, eu não tenho mais informação nenhuma, certo? Ok? Portanto, e é isso que eu quero transmitir. As pessoas têm que, no fundo, saber que a entidade que está ali na Câmara e as pessoas que lá trabalham, eles sabem o que é que nós fazemos. Não é? Eu não tenho nada a esconder. Maior transparência, não é? Claro, portanto, é a ideia. Sobre a política fiscal em Setúbal, o imposto municipal sobre imóveis, consigo, esta taxa é para reduzir, para manter ou para subir? Olha, a taxa relativamente ao IMI, eu já respondo, mas isto só em relação ao que eu vi agora há uns dias, por exemplo, da doutora Dores Meira. A doutora Dores Meira vai se candidatar a Almada. Portanto, nós temos o nosso problema das finanças, portanto, que acho que termina em 2023, salvo erro. Portanto, o contrato de reequilíbrio financeiro. De reequilíbrio financeiro. E a doutora Dores Meira utilizou durante este tempo todo de mandatos que teve, que não podia baixar o IMI porque portanto, o reequilíbrio financeiro não autorizava. Não é? Então, tivemos sempre na fasquia mais alta. Posso dizer, a nível do território nacional, que Setúbal tem agora, que vai passar para 0,43, portanto, ela tem ainda em 0,44, portanto, ela vai passar para 0,43, é a 10ª mais alta do país. E então, a doutora Dores Meira, debaixo desta capa de reequilíbrio financeiro, não queria baixar. Por outro lado, tive o doutor André Martins, que diz que que todas as pessoas que pagam IMI é porque têm uma propriedade, ok? O que acontece, e que vi agora, portanto, na campanha da doutora Dores Meira para a Almada, a Almada tem um IMI de 0,36. 0,36, sim. Tem um IMI de 0,36 e a primeira notícia que a doutora Dores Meira deu a todos os almadenses foi que eu quero baixar o IMI. Quer dizer, há qualquer coisa aqui que eu, como cidadão de Setúbal e que pago IMI porque sou proprietário, não é? E sou proprietário, e depois poderíamos lá ir mais à frente, sou proprietário porque os valores que eu pago numa renda de casa, se calhar o banco olhou e disse, Carlos Cardoso, se calhar eu financio e você paga a mesma coisa do que estar a pagar a uma outra pessoa e a casa é sua, não é? Portanto, e por essa razão é que eu sou proprietário e por essa razão é que os bancos fizeram isso à maioria populacional de Portugal. Portanto, o que acontece é que, no fundo, portanto, a doutora Dores Meira poderia baixar o IMI, portanto, sem ser esta capa. Ela diz que está a baixar, diz não, e baixou 0,01, portanto, se nós acharmos que tem capacidade para baixar, a gente irá baixar o IMI, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas não se compromete com valores? Não tem noção ainda de quanto é que poderá baixar? Rito, eu não posso comprometer com valores porque ainda não sei. Eu não sei das contas, ou seja, das contas da Câmara Municipal, sei porque saiu num jornal que a doutora Dores Meira vai deixar 500 milhões. Disse e está, eu penso que é no seu jornal. Não, o Setubalense não vem então, mas bem, portanto, diz que vai deixar um ativo de 500 milhões. Um ativo de 500 milhões, dívida de 500 milhões, não, então corrijo. Não é uma dívida. Vai deixar um ativo de 500 milhões entre equipamento que comprou e que está pago, edifícios, uma série de edifícios. Isso, o equipamento, se nós falarmos no ativo, portanto, temos que ver quais são, que
tipo de ativo é que é. Portanto, quando estamos a dizer esses números... Portanto, sobre a água em Setúbal, concorda que a concessão, sendo da iniciativa liberal, que a concessão continua a ser privada ou acha que tem mesmo que passar a ser pública? A água poderá... Portanto, eu sei que o contrato da água termina em 2023. Está prestes a terminar, sim. Efetivamente, nós temos que equacionar o que é que se irá fazer com a água. Porque, se nós formos ver, o preço que todos os cidadãos setubalenses e azeitoenses pagam, a maior parte deles não é o valor que a água tem, é o valor que as taxas que incidem sobre a água, que é aquilo que a gente paga, não é? Porque, mas nos outros concelhos também há essas taxas. Sim, sim. E a fatura da água é muito mais barata. Se reparar bem, não é. Portanto, eu posso lhe dizer que no primeiro e no segundo escalão, em Setúbal, eu pago mais água do que pago em Lisboa. Repare, no primeiro e no segundo escalão. No terceiro e no quarto escalão, porque a água tem 4 escalões, penso que sabe isso, ou os setubalenses não sabem, é assim que é, portanto, tem 4 escalões. No terceiro e no quarto escalão, eu quando olhei, fiquei meio estupefacto, ou seja, eu no terceiro e quarto escalão pago menos água que pago em Lisboa. Ou seja, em grosso modo, porque acho que os setubalenses percebem isto perfeitamente, se eu tiver um jardim em que gasto bastante água, eu vou pagar menos do que pagava em Lisboa. Não é? Portanto, mas, por sua vez, as pessoas que têm a sua casa ou o sítio para onde vivem entre o primeiro e o segundo escalão pagam muito mais do que pagam, por exemplo, Lisboa, que tem um per capita individual muito superior a Setúbal. Portanto, são estas dualidades de critérios que a Câmara, ou que, no fundo, me deixa passar para os cidadãos, que eu acho que está errado, não está certo. E nunca vi nada que me pudesse dizer nós estamos a ajudar os cidadãos. Mas, portanto, não tem ainda a ideia definida se a gestão terá que ser mesmo pública ou se poderá continuar a ser privada? É uma questão a ver na altura de equacionar a nova concessão. Repare, se eu conseguir uma gestão privada que vá beneficiar os cidadãos, é bem-vinda, não é? Se eu, por acaso, tiver que optar por uma situação municipal, terei que optá-lo. Portanto, isso é uma questão de nós vermos na altura, não é? Portanto, porque, repare, vi, por exemplo, a entrevista do Dr. André Martins, em que ele diz que, a nível de canalizações, até uma parte é paga pelo concessionário e a outra parte é paga para a Câmara. Portanto, ou seja, a Câmara vai ter que pagar, e isto foi uma pergunta até que o Rito fez, portanto, que o sistema que nós temos de águas está obsoleto. A renovação do sistema e essa renovação exige um investimento grande. Sim, vai ter que ser um investimento pela Câmara, portanto, até uma parte e a outra parte pelo concessionário. Se o concessionário vai acabar, é uma questão de nós pormos tudo em cima da mesa e verificarmos qual é que será a melhor opção, atenção, qual é que será a melhor opção para os cidadãos de Setúbal e de Azeitão. Sobre a política de estacionamento em Setúbal, qual é o seu entendimento? Olha, quanto à política de estacionamento em Setúbal, eu, se calhar, no ponto em que está, eu dividi este tema, ok? Nós temos, presentemente, um estacionamento tarifado que está na Avenida Luísa Tória, certo? E temos um contrato que já foi feito pela doutora Dores Meira, que eu, quanto a mim, digo, no fundo, tendo eu a concorrer para a presidência da Câmara de Setúbal, acho que é um presente envenenado para quem entrar naquela porta após as eleições. Porquê? Porque criou um contrato a 40 anos que vai ter que ser pago, não é? Portanto, e que, no fundo, hipotecou para já 2 gerações que ainda nem sequer nasceram e elas já estão hipotecadas a pagar um contrato. Não é a pagar, é a permitir que a empresa faça a exploração durante 40 anos. Okay. A Câmara recebe agora ao início e depois recebe uma percentagem por
por estacionamento, digamos assim, Ok, então... mas não tem que pagar. Fica comprometida a permitir uma concessão de 40 anos. Ok, fica com esse ónus. Agora diga uma coisa, quer dizer, uma concessão que chega aqui e que dá 8 milhões, não é? E por um contrato de 40 anos, isso não terá que ser pago? É pago pelos cidadãos. É pago pelos cidadãos na forma de tarifa de estacionamento. Claro, sim. Então, mas Sim, isso. Ou seja, no fundo, a doutora Dores Meira podia ter terminado o seu contrato e deixava para a próxima administração, seja ela qual for, tanto pode ser do PC como pode ser do PSD, e eu espero que seja da Iniciativa Liberal, para os próximos, portanto, a próxima equipa que entrar na Câmara, serem eles a decidirem o que é que poderiam fazer, qual é que seria a melhor situação a nível de mobilidade que nós podemos dar aos nossos cidadãos, não é? Portanto, e aquilo que ela fez, pura e simplesmente, foi assinar um contrato que eu sei, se chegar naquele dia à entrada da Câmara, eu não posso dizer, olha, este contrato, como se faz no futebol, é para rasgar. Não posso, porque eu agora, depois de um contrato ter sido feito, eu vou ter que o aceitar. Mas, voltando outra vez ao que vai estar feito, para já, pelo que eu sei, toda a bolsa que vai ser projetada e que está projetada a nível de lugares de estacionamento que entraram nos bairros todos, não é? Portanto, aquilo que vai acontecer, a Iniciativa Liberal vai ter que criar, já está no seu plano, criar bolsas de estacionamento para os moradores. Não é? Portanto, e já agora, só em relação ao pagamento, só para dar uma ideia de como isto foi feito à má fé. Nós temos para um estacionamento de um carro, portanto, se eu tiver só um carro em casa, portanto, eu tenho que pagar 10 euros, portanto, anuais. Portanto, se eu tiver 2 carros, que é o meu e, por exemplo, da minha mulher, eu já tenho que pagar 50, portanto, já é 50 mais 10, dá 60 euros anuais. Mas, por exemplo, se a minha filha, um dia qualquer, disser, pai, eu vou voltar a viver para Setúbal, portanto, ela, como trabalha em Lisboa, como a nível de rede viária as coisas não estão muito bem, ela tem o seu próprio carro. Portanto, eu, ao passar a ter 3 carros na minha zona habitacional, eu vou pagar mais 150 euros. Portanto, fazendo as contas, tenho 150, mais 50, mais 10, o que me dá por ano 210 euros. Mas também é uma família com 3 carros, há aqui uma progressividade. Não, mas garante-me que eu tenho lugar no meu de estacionamento? Não, o que eu lhe pergunto assim é pois, qual é a forma de gerir isso melhor. Falou há pouco nas bolsas. As bolsas é o quê? É um estacionamento dentro do estacionamento para residentes ou são estes lugares garantidos mais baratos ou gratuitos? E até posso dizer que poderá haver, como há noutras cidades em que eu já vi, estacionamentos verticais, por exemplo. Não é? Estacionamento vertical. Portanto, na zona, porque nós temos zonas que podemos fazer isso, poderá, pura e simplesmente, se fazer um estacionamento vertical. Mas essa hipótese de fazer bolsas de estacionamento para os residentes, por exemplo, em estacionamento vertical, implicaria investimento ou municipal ou uma renegociação com o concessionário, sim, aumentando os custos para o concessionário? Já estamos a 40 anos. Agora eu vou para a segunda parte, que é o estacionamento que existe na Avenida Luís Otório, que eu sou extremamente a favor, isto por causa de toda a parte comercial que existe na Avenida Luís Otório, não é? Portanto, e nós sabemos que a maior parte das pessoas que têm, no fundo, têm o seu trabalho na zona da Baixa de Setúbal, chegavam de manhã e saíam à noite. Portanto, o que fazia com que, se eu quisesse ir à Baixa, eu não tinha hipótese nenhuma de lá chegar. Portanto, acho que aí o estacionamento tarifário é bem-vindo, e tanto que é bem-vindo que está, e não viu ninguém em nenhum partido voltar-se contra contestar essa situação. Agora, o que acontece é que esta concessão é um contrato com 40 anos. Se nós olharmos para o que está portanto, a equacionar na União Europeia, nós, em 2030, carros com combustíveis fósseis vão ser proibidos de ir às baixas da cidade. Em 2030. Logo aí, já depois eu faço-lhe uma pergunta a seguir, ou poderia fazer à Dores Meira, que nós fizemos e não obtivemos resposta. Portanto, neste contrato que está
de 40 anos, se nós fizermos o contrato agora em 2020, com 40 anos dá 2060. Em 2030 eu já não posso entrar com carros de combustível fóssil na Baixa. Portanto, vai deixar de existir. E o RIT vai-me dizer assim, mas estamos a vender carros elétricos. Ótimo, ok? Portanto, os carros elétricos poderão entrar na Baixa. Mas, não sei se sabe, já está também em cima da mesa na União Europeia que, a partir de 2050, os centros das cidades não podem ter carro nenhum. Portanto, ou seja, se eu fazendo as contas, estou em 2020, fiz um contrato com uma empresa de 2040, não é? Portanto, de 40 anos, portanto, que me vai dar 2060. Se a União Europeia me diz que na minha cidade eu não posso ter carros a partir de 2050, quem é que vai, cá está, indemnizar a empresa que agora avançou com o dinheiro se os últimos 10 anos ele não pode, no fundo, ser ressarcido do fundo daquilo que as pessoas irão pagar nos parquímetros. Por outro lado, posso também dizer, neste exemplo que lhe dei, portanto, a 2050, nós vamos ter, portanto, esta empresa irá fazer um parqueamento, portanto, subterrâneo, na primeira fase, porque são 2. Portanto, a primeira fase irá ser um parqueamento subterrâneo em frente ao mercado do Livramento e o segundo será em frente ao quartel do 11, o que está no projeto. Aquilo que eu digo, portanto, partindo do pressuposto que as coisas vão andar assim, portanto, para um ambiente extremamente ecológico, acho que o parqueamento subterrâneo eu vou ficar ali com 2 bunkers, ou pelo menos com 1, porque se deixo de ter carros, aquilo depois eu não consigo fazer rigorosamente nada ali. Se eu fizer um parqueamento vertical, eu rapidamente em 2040 ou 2050, aquilo que posso fazer é, não podem entrar carros aqui, eu fiz um investimento vertical, eu posso rapidamente alterar aquele investimento que tenho vertical para, se quiser, tanto lojas, escritórios, portanto, eu posso rapidamente alterar essa... Por outro lado, também tem maior impacto visual, uma solução à superfície do que uma subterrânea. Mas sobre outras questões aqui da cidade, Carlos, sobre o acesso às praias da Arrábida, acha que a solução em vigor é uma boa solução ou não? Relativamente às praias, nós temos outra situação. Não sei se já sabe o que é que se passou a partir de hoje. A partir de hoje e até dia 15 de junho... Há obras a decorrer da Infraestruturas de Portugal, mas isso é agora uma questão circunstancial. Eu perguntava-lhe que política é que defende... Não, mas eu já chego à minha política, eu já chego à sua pergunta. Eu só estou a ver os tempos, não é? Portanto, aquilo que se deixa, por exemplo, se eu for ver o Inguru, portanto, no próximo fim de semana, Setúbal vai ter temperaturas a 40 graus. E agora o Rito, que é de Setúbal, que vive cá, acha que as pessoas com 40 graus em Setúbal, com as praias aqui ao lado, não gostariam de ir para a praia? Digo eu. Mas a época balnear ainda não começou e foi tido em conta as obras, não sei se o Carlos sabe, presumo que sim, vão ser interrompidas desde o início da época balnear até setembro, quando terminará a época balnear, precisamente para ter isso em atenção. Por outro lado, são obras... Nós vamos estar cá no dia 15. Por outro lado, são obras decididas pela Infraestruturas de Portugal e não propriamente pelo município. Mas o município tem que ter algo a dizer sobre isto. E pediu a suspensão das obras no período da época nós vamos estar cá no dia 15. Agora, o que acontece, efetivamente, por causa desta situação toda que foi criada à volta das praias, como estava, não era solução. Não é? Portanto, as pessoas a estacionarem os carros onde queriam, portanto, não era solução, caso, como foi dito e bem, portanto, qualquer problema que houvesse de fogo, alguma emergência que fosse alguém que necessitasse de passar rapidamente, com carros estacionados de um lado e do outro, não era a solução. Mas também acho que a solução que foi criada entre o final da Serra da Praia da Figueirinha e o princípio do Creiro, portanto, só aquela zona que fica sem acesso nenhum, eu penso que o Rito já foi à praia, não é? Portanto,
a seguir ao Creio, viu como é que está a estrada, não é? Portanto, eu já cheguei a ter que vir de moto e dei a volta por cima e tinha que dizer às pessoas, não avance, deixem-eu passar a moto primeiro. Okay? Mas, Carlos, mas o que era bom sabermos é qual é a sua solução. Não, a minha solução, nós temos para já, nós iremos, à partida, no fundo, direcionar os nossos cidadãos. E, hoje em dia, portanto, uma família basta ter 2 filhos, só uma viagem para a Figueirinha, portanto, Figueirinha ou a própria para Galapos, que é considerada, ou Galapinhos, que é considerada uma das melhores praias da Europa, custa-lhe 10 euros por dia. Não é? Portanto, se nós virmos que a nossa população, portanto, tem Mas custa 10 euros em que despesa? De transporte? Sim, no autocarro. No autocarro agora há os passes metropolitanos e os passes da cidade dão para os autocarros para as praias. Eu ainda não vi, portanto, isto é aquilo... O ano passado já deram. Não deu. O ano passado ainda não deu. Portanto, eu quero ver este ano se está, porque isto foi uma das medidas que a Dores Meira e que também dizia que ia fazer o mesmo com os barcos para Troia, não é? Porque para Troia também, à partida, que toda a população conhece Troia e viveu Troia, e hoje em dia está extremamente proibido portanto, passar o barco para o outro lado. E a doutora Dores Meira também falou que iria fazer o mesmo que tentou fazer com os passos para os autocarros, fazer a mesma coisa com os barcos, mas não conseguiu. Não é? Portanto, por isso é que eu são empresas diferentes e áreas diferentes. A Atlântico Ferries é uma empresa que não está abrangida por este acordo da área metropolitana e é já na ligação ao Alentejo, uma outra CIM que teria que estar envolvida. Os transportes sul do Tejo, que servem Setúbal e que têm de servir à Rábida, estão integrados neste acordo. E vamos ver, e qual é que é a empresa? A empresa é a que está ou é a que vai vir agora de nova? Isso já foi anunciado, vai haver um novo concessionário de transportes para os transportes de Setúbal, os urbanos. Eu acredito que sim, e acredito nas pessoas. Uma das coisas que me faz ser como sou é eu acreditar nas pessoas, até para o ver contrário, não é? Portanto, quando me dizem que vão fazer, eu acredito. O problema é que eu, para a minha cidade, eu tive desde bibliotecas, caixete, hotéis, casinos. Isto foi-me tudo prometido durante 20 anos. E aqui eu olhava e dizia assim, agora é que é. Agora é que eu vou ter uma cidade que tenho orgulho em tê-la. No fundo, continua, e está no plano pormenor, portanto, e continua lá a estar. As mesmas coisas, o caixete, os casinos, os hotéis, e até à data não vi nada. Por isso é que eu digo, acredito em tudo aquilo que me dizem, se me dizem que sim, eu sou como São Tomé, ver para crer, não é? Portanto, e nessa altura eu irei ver para crer. Quanto por exemplo, aos transportes urbanos que nós temos na cidade, se reparar, e se andar um bocadinho para a cidade, e eu sei que anda, porque vejo os seus posts que põem diretos, às vezes diretos nas redes sociais, e sei que anda, se repare numa coisa nos transportes públicos. Nós temos autocarros completamente obsoletos, portanto, antigos, e as pessoas que lá vão, que não era o mesmo que eu via antigamente, as pessoas que lá vão por autocarro, 4 pessoas, 5 pessoas, porquê? Porque nós não temos um horário como nós tínhamos antigamente, de 15 em 15 minutos o autocarro passava. Hoje em dia não passa. Mas no novo concurso, o vencedor é precisamente porque oferece autocarros mais novos e vai haver mais carreiras, presumo que também com outra acessibilidade. E além disso, essa é uma política que não é apenas meramente municipal, é supramunicipal, a Autoridade de Transportes. Não é a Câmara Municipal. Mas isso, por exemplo, faz com que, por exemplo, se eu não tiver, por exemplo, carreiras para Azeitão, eu tenho carreira para Azeitão de hora a hora. Eu tenho carreiras, os azeitonenses, se quiserem vir de Azeitão, eu digo isto porque sei que é de hora a hora por uma razão muito simples. Tenho alunos na escola Sebastião da Gama, que são meus alunos, que moram em Azeitão. Os pais resolveram ir para Azeitão, porque é ligeiramente mais calmo, portanto tem outro estar de vida, mas os meus alunos
diziam-me, professor, perdi o autocarro, só daqui a 1 hora. A sorte é que nós tínhamos aulas, e tenho aulas de 2 horas, e então ainda eles na segunda hora ainda conseguem apanhar alguma coisa do que é que foi dito na primeira. Mas só têm de hora a hora. O mesmo acontece para Palmela. Ou, por exemplo, o mesmo acontece, por exemplo, em comboios. No comboio, eu quero ir para Lisboa. Eu tenho de meia hora, das 7 até às 9h30, salvo erro, da manhã. Depois passa a ser de hora a hora. Eu estou em Setúbal. Setúbal está a 20. Eu de carro vou em 20 minutos, ponho-me em Lisboa. Portanto, Lisboa, que é a capital de Portugal, não é? Portanto, eu não posso estar dependente de um comboio de hora a hora. Eu acho que as coisas estão mal feitas. Eu quero ir para o Algarve. Eu tenho que apanhar um comboio aqui, tenho que ir para a estação do Pinhal Novo e depois do Pinhal Novo é que tenho que ir para o Algarve. Portanto, isto é inconcebível. Durante estes anos todos, nós, em vez de criarmos algo que fosse agradável para os cidadãos de Setúbal, para que até as próprias pessoas... Eu tenho amigos meus que querem vir de Lisboa para cá comer um peixe, por exemplo, aqui à beira-mar, e dizem, eu a nível de transportes depois a gente vê-se aflito. Portanto, eu tenho que levar o carro. Quer dizer, não sei se vê, quer dizer... Eu, a nível de transportes para os próprios cidadãos, obriga a que as pessoas, por exemplo, não deixem o carro em casa. Eu agora tinha avenidas, passei a ter ruas, não é? Ok, tenho passeios muito mais largos, mas que é para fazer com que as pessoas possam andar. Mas eu não tenho hipótese de, não tendo uma rede de autocarros que me dê acesso a tudo aquilo que eu quero, não é? Não tenho o meu tempo, eu sou obrigado a utilizar o carro. Eu acho que isso é que está errado. E este tipo de política, eu acho que a Câmara Municipal e a Dores Meira que vai sair, portanto, nunca projetou a sua própria cidade, nunca criou nada para que as pessoas dissessem assim, olha, meus amigos, agora vocês vão deixar o carro em casa porque vocês têm um autocarro de 10 em 10 minutos ou de 15 em 15 minutos. E eu sabia o que é que tinha. Hoje em dia eu não tenho. Portanto, e isso, parecendo que não, faz com que as pessoas, no fundo, sejam desconfiadas e olhem para o relógio e digam, eu em vez de ir apanhar o autocarro, vou no meu carro. Temos aqui vários temas que gostava de lhe colocar, mas o tempo já é pouco, temos que optar apenas por alguns. Sobre o Vitória de Setúbal, vê futuro para o clube? Acha que o município tem algum papel a desempenhar nessa solução ou não? Essa é uma boa pergunta, porque nós todos os setubalenses nos revemos à partida no Vitória de Setúbal. Mas eu, relativamente à Câmara, em relação ao Vitória de Setúbal, eu acho que nós temos que apontar para o Vitória de Setúbal, para o Comércio e Indústria, que também é um clube centenário, para o São Domingos, Naval, também tem para o São Domingos, que é um centenário, para o Clube Naval, e ainda não falámos tanto de todo o potencial que tem o nosso rio e que teve, e que nós víamos o que é que existia, mas pronto, agora vamos para o Vitória. Nós, neste momento, a Câmara Municipal terá que apoiar todas as coletividades e todos os clubes desportivos na formação. Portanto, a nível desportivo, nós e a Câmara têm que ter o dever de apoiar todos os clubes a nível desportivo para a formação. E quanto mais formação nós tivermos nos nossos clubes, portanto, e nos nossos clubes estou a dizer todos, não é? Portanto, muito mais garantia nós temos de ter algo que é falado a nível nacional. Eu posso lhe dizer, e como disse no início desta entrevista, eu joguei no Vitória de Setúbal e joguei no Comércio e Indústria. Ambos têm informação. Posso lhe dizer que no meu tempo, e podia-lhe enumerar aqui mais do que 2 mãos de craques que saíram da estrutura certo, mas, Carlos, a questão que se coloca relativamente ao Vitória, que está nesta situação de aflição, é saber se o município deve envolver-se ou não naquilo que é mais do que apenas a preservação do clube sendo o Vitória e o nível de Setúbal, da formação. Sendo o Vitória de Setúbal uma empresa profissional, não é? Portanto, tem a SAD, eu acho que aí poderá dar algum apoio
portanto, para o clube, mas pelo que eu sei, nesta direção que está, até estão a fazer esforços para arranjar um comprador, e acho que até já tem um comprador, tudo depende do que é que poderá haver, mas aí é uma estrutura profissional, não é? Portanto, e o Vitória, como está, tem uma estrutura profissional. Aquilo que eu digo é que a Câmara terá que ter o seu direito na formação, e aí dá o apoio. A nível profissional, acho que o clube que está e a equipa que está agora à frente do clube, pelo que eu vejo nas notícias, tanto na internet e tudo, portanto, acho que até já existe um financiador ou um comprador, possivelmente, da SAD do Vitória. E isso aí, portanto, a Câmara, portanto, só tem a congratular-se, porque possivelmente o Vitória poderá voltar a ascender ao lugar onde nunca devia ter saído, mas pronto, isto aconteceu, esta situação. Está disponível para ajudar a formar maioria no Executivo Municipal, se não houver maioria absoluta, ou para aceitar pelouros, se for eleito vereador e não ganhar? Estou. Ou seja, pela mesma maneira que eu estou empenhado nesta minha candidatura a presidente da Câmara de Setúbal, e estou empenhado por Setúbal, não é pelo Carlos Cardoso, porque se fosse assim eu já teria há muitos anos entrado na política. Não entro na política, não conheço os corredores da política, portanto isso para mim não me diz nada, mas quando alguém me chamou à razão e dizer o Carlos Cardoso é a pessoa indicada para nós para defender a sua cidade. E isso aí é uma causa. E eu, por causas, e o Rito sabe que já abracei algumas, eu disse, estou presente para a minha cidade. Se a minha cidade precisar de mim, vamos expor, para fazer uma coligação para que a cidade cresça, aí poderá ter o meu apoio. Portanto, da mesma maneira que estou aqui, que saí da minha zona de conforto, porque era muito mais fácil para mim eu dizer, eu vou ficar em casa a ver o que é que dá estas eleições para outubro, agora vêm aí as férias de verão e eu vou com a minha mulher, porque há 2 anos que não temos férias, portanto, podia estar colocado nessa posição. Não. Já falei com a minha mulher e disse, olha, as férias este ano, possivelmente, nós não as vamos ter, vamos pensar que continuamos em pandemia, ainda bem que não estamos, ou que pelo menos está a melhorar, mas vamos fazer alguma coisa pela nossa cidade. Portanto, é isso que fez eu estar aqui. Obrigado, Carlos, pela sua disponibilidade. Obrigado. Assim que nos esteve a acompanhar também, obrigado pela atenção. Voltamos em breve com outros candidatos, outras entrevistas. Obrigado.